Good morning, friends. Bem-vindos ao podcast. Bom dia, amigos, onde trazemos as últimas notícias e informações para vocês, a noiva do mundo todo. Bem-vindos a todos. Hoje é sábado, 7 de fevereiro. Sou William McMasters, aqui em Jeffersonville, Indiana. Bom dia e olá do escritório da gravações A Voz de Deus, de Harare, Zimbábue. Sou Steven Tutani. Bom dia, meu amigo. E a todos vocês, aguiazinhas reunidas ao redor da carcaça, a palavra prometida da hora. Rogo que todos estejam tendo um dia maravilhoso. Veja só você, já foi direto ao ponto. Não resisti. Sim, eu também desfrutei tanto. Ele falando sobre como as águias têm de ter comida de águia. Sim. E esse é o alimento mais fresco. A palavra prometida para esta hora e manifestada nesta hora. Amém. Devo admitir, é muito bom ser uma águia e ter esse grande profeta águia alimentando-nos com essa carcaça, essa palavra. Que coisa, que bênção. Que coisa, com certeza, com certeza. Sabe, há algo libertador e que traz liberdade quando você sabe que ele está falando de você. Sim. E quando não há sombra de dúvida de que você chegou. Sabe, estamos aqui no lugar certo, nos banqueteando com a pura palavra de Deus. Amém. Não há nada maior do que se ver na palavra. E o Senhor está nos mostrando cada vez mais disso hoje. Amém. Também gostei muito quando ele falou sobre sermos reunidos, aquela pergunta. E sabe, ele nos disse, seremos reunidos em um só lugar depois da ressurreição e do arrebatamento. E gosto muito como ele começa a explicar como tudo vai acontecer. Lembra disso? Gosto muito como analisamos tudo. A sequência de eventos, gostei disso. Eu também. Que tal isso? Vamos ouvir. Acho que vai ser ainda melhor ouvi-lo nos contar como vai ser. Com certeza. Anos mais, porém aqueles que estão dormindo no pó acordarão primeiro, e esses corpos corruptíveis revestirão da incorrupção na graça arrebatadora do Senhor. Então todos nos reuniremos, e quando começar a se reunir, então os que ficarmos vivos seremos transformados. Esses corpos mortais não verão a morte, mas repentinamente verá como uma varredura que passará sobre nós. E você será transformado, retrocedido, como Abraão foi, de um velho a jovem, de uma velha a uma jovem. O que é essa transformação súbita? Depois de um tempo você estará viajando como pensamento, poderá ver aqueles que já estão ressuscitados. Que hora! Então nos reuniremos com eles e então seremos arrebatados com eles a encontrar o Senhor nos ares. Glória. Uau. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Que dia será esse? Mal posso esperar. Uau. Mas de repente, como algo passasse sobre nós e você está mudado. Algo passasse sobre nós. Gosto muito disso, irmão. Mal posso esperar. Sabe, estamos fazendo exatamente o que fomos comissionados a fazer, que é permanecer com a palavra. Amém. E sabe, tudo se resume à palavra. E não é à toa que Satanás luta contra ela, como ele odeia a ideia das pessoas se afastarem e se distanciarem das tradições dos homens. E apenas amadurecendo e permanecendo na presença do Filho. E gosto muito como ele disse essa citação, e a destaquei e ia lê-la. Mas quando você ouve a maneira como ele a diz e enfatiza certas palavras, simplesmente não há como substituir isso. Então, precisamos ouvi-la. Somente uma coisa, pessoal, que eu sei que eles, como dizer, é uma classe esta manhã, que é a palavra de Deus. Então, creio que Jesus Cristo é a palavra, e essa palavra foi feita carne agora entre nós, cumprindo exatamente o que ele disse que faria nesta era. Muito bem. Agora, é assim que você os conhecerá, não por sua igreja, não por seu credo, não por sinal, denominação ou qualquer cura, por nada mais, mas pela palavra. Bom, sabe, ouvir isso só me dá mais vontade de continuar com as fitas. Amém. É ouvir tudo o que estará disponível para a noiva no futuro. Ele fala sobre os outros que não são a noiva. Ele diz que eles continuarão dormindo por 1000 anos, mas a noiva verá a ressurreição. Eles sentirão aquilo passar sobre eles, viajar como um pensamento. E penso, irmão, nenhum rótulo negativo que me seja atribuído
vai me impedir de fazer parte dessa noiva ou de permanecer com a palavra. Não vai funcionar. Não, irmão. De jeito nenhum. De forma alguma. E gosto muito, como sabe, até na carta As Águias se reunindo, sempre diz isso perfeito. Diz que ouvir a voz de Deus nas fitas é a voz mais importante que você deve ouvir. Deve ouvir. Gosto muito que Deus tenha provido um caminho para nos alimentarmos desse alimento de águia em qualquer lugar. E não somos reféns de nenhuma situação. Sabe o que quero dizer? Podia ser a Covid. O prédio da igreja poderia ser levado pelas enchentes, como ouvi dizer que aconteceu recentemente em Moçambique. Ou talvez haja guerras acontecendo, sabe? E as pessoas não podem se locomover, ou o pastor não toca as fitas na igreja. Mas sabe de uma coisa? Deus proveu um caminho para que todo coração disposto ouça a voz de Deus, vinda do próprio Deus. As fitas, nosso quartel-general. Amém. Oh, gosto muito disso. Não importa o que aconteça, não vamos perder nosso pastor. Louvado seja o nome do Senhor. Não podemos. Deus cuidou disso. Que mensagem tão rica. Que carta às águias se reunindo tão rica. Oh, essa foi carregada. Sabe, antes de nos aprofundarmos muito nisso, quero voltar um pouco e perguntar como foi o evento da Young Foundations que você organizou no último fim de semana. Você disse que esperava cerca de 800 jovens. Foi incrível. E sim, com certeza foi o maior evento da Young Foundations que já tivemos. Acho que com toda a equipe, os ajudantes e os prestadores de serviços presentes, chegamos perto de 1.000 pessoas no local. Uau, isso é incrível. Mas tivemos um jubileu gastronômico. Louvado seja o Senhor. Tivemos um paradoxo no clima. Foi um verdadeiro momento revigorante na presença do Senhor. E jovens de praticamente todo o país, para ser sincero. Estamos preparando um relato completo sobre isso. Mal posso esperar para compartilhar no podcast, mas quero muito agradecer a todos pelas orações que subiram ao Senhor. O Senhor respondeu a todas de forma extraordinária. E o Senhor nos visitou e visitou os jovens de uma maneira especial. Um dia memorável. Vou dizer isso por enquanto, mas parece mesmo que há um verdadeiro reavivamento mundial entre os jovens, a julgar até mesmo pela mesa redonda da Young Foundations, que tivemos recentemente, e pelos comentários que recebemos. Isso mostra que são bênçãos mundiais e que o Senhor está realmente fazendo algo especial por seus jovens cordeiros ao redor do mundo. Amém. Com certeza está. E louvado seja o Senhor por saber que tudo correu tão bem. E só para dar um gostinho do evento no Zimbábue, mal posso esperar para ler o relato completo. Aliás, fico muito feliz que você tenha mencionado os comentários, porque, uau, tem sido uma bênção lê-los. E quero agradecer, em nome de todos aqui que escreveram, e que bênção é ler. Significa muito para nós que vocês tenham dedicado um tempo para escrever e gostamos muito de receber suas mensagens. E, bom, continuando com o mesmo pensamento sobre os eventos da Young Foundations. É interessante porque nossa primeira história é um testemunho que recebemos de um irmão que participou do evento Semente Real em Tucson, Arizona. Então, essa será a próxima. É maravilhoso. Bom, como vocês acabaram de ouvir, o testemunho do Arizona vem primeiro hoje e diz o seguinte: em primeiro lugar, queria dizer o quão maravilhoso foi todo o fim de semana e o quão especial foi para todos nós. Foi mais do que maravilhoso, e não consigo agradecer o suficiente o irmão José por todo o tempo e dinheiro que ele investiu nisso por todos nós. Não merecemos, mas o Senhor sabe o quanto precisávamos. E nós o amamos, e ao irmão José, muito, muito mesmo. Muito bem colocado, irmão. Bom, por volta da primeira semana de abril, machuquei o joelho jogando vôlei. Eu não conseguia andar e doía até mesmo se eu o movesse de um jeito diferente. Fui ao médico e ele disse que era uma pequena ruptura do ligamento cruzado anterior e que curaria em cerca de 4 a 6 meses. Bom, 6 meses se passaram e consegui andar e até correr, mas ainda sentia uma sensação estranha e doía se eu me movesse ou pisasse de um certo jeito. Então sabia que ainda não estava completamente curado. Bom, alguns meses depois, pela graça de Deus, consegui ir aos eventos no Arizona.
Achei que não seria selecionado, mas enviei meus dados mesmo assim, pensando que, se eu fosse, o Senhor tinha algo especial para mim. E como tinha. Aquele fim de semana foi muito especial para todos nós, e embora tenha sido curto, valeu cada centavo para ir. E aquele culto foi simplesmente indescritível. Ele falou diretamente conosco, e todos nós sabíamos que ele estava falando diretamente conosco, sua pequena congregação. Bom, durante o culto eu só conseguia pensar, Senhor, não sei o que o Senhor vai fazer ou o que me espera, mas vim com expectativa e receberei algo. Então, durante o culto, Jesus chegou e chamou, ele disse, Você crê, Senhor? Você tem problema nas pernas, você tem problema no joelho. Isso mesmo, não precisa chorar, é ele, aí ao seu lado. Não dei muita importância, mas algo dentro de mim simplesmente se apegou a isso. Gosto disso, eu disse. Bom, não sei o que está para acontecer, mas isso foi para mim. Louvado seja o Senhor. Ele continua. Mais tarde, quando o culto terminou, eu estava no altar, orando e louvando ao Senhor. Irmãos e irmãs, é tão difícil explicar o quão maravilhoso aquele culto foi para nós. Nós gostamos tanto que não queríamos ir embora. Até o irmão Jeremy estava com dificuldade em nos deixar ir. Enfim, enquanto eu estava no altar, orando e louvando ao Senhor, algo aconteceu que eu nunca vou esquecer. Comecei a sentir uma sensação muito refrescante começando na ponta dos meus dedos dos pés e foi subindo lentamente até chegar à minha cintura, onde parou. Toda a minha parte inferior do corpo, da cintura para baixo, estava com uma sensação muito refrescante e calma. Soube na hora o que tinha acontecido. Eu estava curado. Mais tarde, naquele dia, estávamos jogando vôlei e ao saltar pisei de um jeito estranho de novo e doeu um pouco como de costume. Parei e disse, Não, diabo, isso não é meu. Leve isso de volta. E desapareceu na hora. Amém. Sei que o Senhor me curou, e nenhum diabo jamais poderia me dizer o contrário. Quero agradecer ao irmão José e ao irmão Jeremy por essa oportunidade incrível de poder participar desses eventos. E, acima de tudo, quero dar toda a glória ao Senhor. Deus abençoe a todos. Uau! Que testemunho maravilhoso! Ei, irmão Will, você estava lá no culto. Poderia nos contar um pouco sobre isso? Era o culto de domingo, certo? Com certeza estava. E sim, era o culto de domingo. E um pouco depois tivemos um almoço onde os jovens se reuniram. Tivemos companheirismo, ouvimos testemunhos e eles jogavam vôlei, então sei exatamente do que ele estava falando. E irmãos, foi realmente, Jesus chegou e chamou. Aquele culto foi tão precioso, sua presença e unção, ele estava ali, sem dúvida alguma. E foi tão difícil ir embora. Ninguém queria ir. E só para constar, essa é a mesma citação que nosso irmão Sam mencionou na semana passada, quando falou sobre a cura do joelho dele também, estando presente no culto. Então creio que metade da história ainda não foi contada. Louvado seja o Senhor. Estou muito feliz pelo que o Senhor está fazendo. Amém. Louvado seja o Senhor. Antes de entrarmos de vez no novo ano, gostaríamos de compartilhar um relato de fim de ano de 2025, no qual temos trabalhado, destacando as muitas coisas que o Senhor nos permitiu realizar no ano passado. Antes de nos aprofundarmos, preciso dizer que este relato contém muitos números e detalhes, e pode ser difícil acompanhar tudo, mas quando você para e reflete sobre o que o Senhor fez no ano passado, é simplesmente sobrenatural. Isso mesmo. Podemos dizer com total confiança que o Senhor nunca deixa de zelar por sua preciosa noivinha e de assegurar que ela esteja sempre alimentada. Amém. Em 2025, ele nos provou mais uma vez que há muitos outros crentes que precisavam do alimento de águia. E ao longo do ano, foram realizadas 92 viagens de distribuição de tablets e 109 distribuições de livros em 38 países ao redor do mundo. É inacreditável. Cada viagem inclui inúmeras paradas, totalizando centenas de destinos atendidos. Um ano tem apenas 52 semanas, então dá para imaginar o quão ocupadas estavam as equipes estrangeiras da gravações A Voz de Deus em seus países. Isso sem contar os 77 eventos
para jovens que aconteceram entre essas viagens de distribuição. Esses irmãos literalmente não pararam o ano todo. Agora, alguns números. No total, 27.606 tablets Ágapo foram entregues aos filhos de Deus no ano passado, juntamente com os 64.225 livros da mensagem. É importante notar que apenas 50 tablets Ágapo podem conter o mesmo número de sermões da mensagem que os 64.000 livros que distribuímos. E só neste ano, mais de 27.000 tablets foram distribuídos. É inacreditável. São muitas mensagens agora ao alcance da noiva. Amém. Outra estatística impressionante que demonstra como o Senhor elevou o padrão na disponibilização dos tablets Ágapo é que distribuímos mais de 32 milhões de livros no ano passado em formato digital nos tablets. Isso sem mencionar os quase 5.000 cartões micro SD que também foram distribuídos em 24 países. Uau! Sabe de uma coisa? Os fantoches estavam certos quando os chamaram de super ultra cartões. Sim, estavam. Isso acontece por um motivo. Embora sejam pequenos, representam dezenas de milhares de sermões, tanto em inglês quanto em vários idiomas estrangeiros, dos quais os crentes agora se banqueteiam. E como sabem, a grande maioria desses tablets e cartões SD são para nossos irmãos e irmãs que falam outros idiomas, línguas estrangeiras além do inglês. Cada tablet e cartão SD vem pré-carregado com toda a biblioteca de mensagens em inglês, além do idioma estrangeiro falado pelos crentes que os recebem. Para que isso seja possível, é necessário que tradutores traduzam essas mensagens, e gostaríamos de reconhecer os esforços extraordinários das nossas muitas equipes de tradução espalhadas pelo mundo no ano passado. Amém. Esses irmãos e irmãs trabalharam incansavelmente todos os anos para assegurar que seu povo tivesse acesso à mensagem em seus próprios idiomas nativos. E 2025 foi mais um ano excepcional para traduções em todo o mundo, em todas as áreas. E gosto de mencionar que aqui no Zimbábue ultrapassamos a marca de 300 mensagens disponíveis em Shona para a noiva. Louvado seja o Senhor. E ficamos tão empolgados no final do ano, em dezembro, quando acho que tínhamos 302 ou algo assim. Uau! E tudo disponível para os crentes. Eles podem atualizar seus tablets ou acessar no site da Gravações a Voz de Deus online. E estamos ansiosos por um ano ainda melhor este ano. Louvado seja o Senhor. Isso é incrível. Que marco. Bom, no total, nossa equipe de 180 tradutores completou um número impressionante de 1.752 novas traduções de textos e um recorde de 1.925 traduções gravadas. Uau! Uau! Todas essas são traduções inéditas, nunca ouvidas antes. Imagine a alegria deles e as muitas perguntas para as quais agora têm respostas diretamente da voz de Deus. Louvado seja o Senhor! Louvado seja o nome do Senhor. Irmão Steven, estou impressionado com esses números. É com certeza inacreditável. Também estou. E o que isso significa para a noiva é maravilhoso. Amém. Como pode imaginar, os testemunhos de vidas sendo mudadas e transformadas são inúmeros. As correntes estão sendo quebradas. E aqueles que antes se sentiam acorrentados pela liderança ou por limitações materiais estão se tornando mais equipados a cada dia. Eles estão ouvindo por si mesmos e reivindicando a mensagem como deles. Que bênção é colocar esse recurso vital nas mãos das pessoas. Bom, prosseguindo. Também vimos um aumento enorme no número de usuários do aplicativo A Mesa, com 96 mil novos dispositivos que baixaram o aplicativo. O número de dispositivos ultrapassou 680 mil, abrangendo 206 países e territórios. Existem apenas 193 países reconhecidos no mundo, de acordo com a lista de membros da ONU, além de um pequeno número de territórios dependentes também reconhecidos. Portanto, você pode ver que a mensagem realmente alcançou o mundo em um período muito curto. Uau, irmão! É verdade. Sabe, sei que estamos falando de números e estatísticas, mas só de ouvir você dizer isso, é como se estivéssemos vendo a profecia se cumprir, meu amigo. Sim. Amém.
Lembro-me do irmão Brana em uma das mensagens falando sobre, acho que foi em Por que sou contra a religião organizada? Como Deus enviou um anjo poderoso ou um mensageiro, e sua luz não ficou em um canto, mas se espalhou pela terra. Ele disse que um mensageiro foi enviado do céu para chamar o povo de Deus para fora da Babilônia e sua luz iluminou a terra. Uau! E está acontecendo. Essa obra curta, rápida, espalhando essa luz e tudo mais. É maravilhoso ver tudo isso desde o começo, sabe? Na primeira linha, no A Mesa, ele diz: estamos adquirindo alguns novos equipamentos para gravação e como sua visão para espalhar a palavra pelo mundo. E até mesmo dizendo: possa homens e mulheres em casinhas e em pequenas selvas na África, com aqueles aparelhinhos com tubos nos ouvidos, possam ouvir, Senhor, ouvir, concede. Posso dizer com toda a certeza que o Senhor atendeu essa oração. Amém. E temos tido o privilégio de testemunhar, ver e ser parte disso, orando pela obra, apoiando-a de todas as maneiras possíveis. É simplesmente maravilhoso ver isso. É mesmo. E sabe, não há palavras para expressar o que vemos acontecer todos os dias. E como você disse, as escrituras e profecias estão se cumprindo mais rápido do que podemos acompanhar. Sim, irmão, com certeza. A noiva em todos os países está unida como nunca antes em torno dessa voz. Sim, irmão. E sabe, mesmo no Lifeline, a rádio A Voz, que está apenas em inglês, havia quase 25 mil dispositivos conectados a esse recurso incrível em 2025, onde mais de 5.500 mensagens foram reproduzidas ao longo do ano, sem parar, 24 horas por dia, 365 dias por ano. Irmão, estamos realmente vivendo nos dias da voz. Amém. Em todos os sentidos, meu amigo. Em todos os sentidos. Amém. E olha, esperamos que o Senhor venha muito em breve, mas se Ele não vier, permaneceremos firmes no nosso posto de dever e mesmo agora, em 2026, o trabalho não está diminuindo. De jeito nenhum, né? Já temos mais 26 mil tablets Agapo a caminho da distribuição, com nossos escritórios se preparando para essas viagens. Há milhares de cartões SD sendo preparados neste exato momento. Milhares de livros em produção para serem enviados do nosso escritório de Jeffersonville ou impressos no país. As traduções estão a todo vapor. Eventos para jovens estão sendo preparados em diversos países. Acampamentos para jovens, novas revistas Cub Corner, aulas da Creations e muito mais. Estamos muito empolgados e não podemos esperar para ver o que o Senhor reservou para nós este ano. Louvado seja o nome do Senhor. Nosso irmão Edwin Maturvi e sua equipe do Quênia acabaram de concluir sua 13ª viagem de distribuição. Esta foi uma viagem multifacetada que abrangeu quase todos os aspectos do trabalho que acabamos de mencionar em nosso relato de fim de ano. Os tablets Agapo, cartões SD, atividades da Creations, tudo se uniu em uma fantástica viagem de 2 semanas, servindo crentes de diversas nacionalidades e línguas. Esta foi realmente única, e como o irmão Edwin nos conta, o impacto que teve nas famílias é algo que perdurará por muito, muito tempo. De fato, perdurará. E esta não foi uma rota comum. A viagem passou por lugares que a equipe nunca havia alcançado antes. Longas viagens de carro, terrenos acidentados, clima extremo foram apenas algumas das batalhas que enfrentaram, mas o Senhor os sustentou a cada passo, e eles viajaram mais de 1.200 quilômetros, o que equivale a mais de 750 milhas. Agora vamos falar sobre os números. Durante a viagem, eles serviram 31 igrejas em 3 condados e distribuíram 220 tablets Agapo, além de 87 cartões SD. No condado de Turkana, a equipe visitou igrejas em 4 cidades de uma região composta por crentes de diversas origens. Eles encontraram irmãos e irmãs do Sudão do Sul, Uganda, Congo e Etiópia. Com tantas nacionalidades representadas, os idiomas falados eram igualmente diversos: francês, suahili,
inglês e Luanda. O Senhor proveu um dispositivo para cada necessidade. Gosto muito disso. Por mais diverso que fosse esse grupo, o Senhor assegurou que cada um tivesse um dispositivo com a mensagem em seu idioma. E é maravilhoso. Mostra que os irmãos também estavam preparados. Então, bom trabalho, irmãos. Seguindo para West Pokot, outra região nova que os irmãos visitaram, assim como Karabong, Kapenguria e Ortum, todas essas igrejas da mensagem nunca haviam sido alcançadas antes. E em todas elas, a gratidão era imensa. A missão terminou no condado de Baringo. Eles asseguraram que os crentes também pudessem baixar os aplicativos à mesa e Lifeline. A equipe responsável por cada ponto de distribuição expressou profunda e sincera gratidão. Esta parte trata das atividades da Creations e da Young Foundations. No dia 11 de outubro, a equipe realizou um grande evento da Creations e da Young Foundations no condado de Turkana. Mais de 360 crianças e 480 crentes participaram, o maior público jovem de toda a viagem. Vale ressaltar que Kakuma e Kalobeyei, juntas, abrigam mais de 280 mil refugiados. Mais da metade deles são crianças menores de 17 anos. Que coisa! Uau! Essas crianças vêm de muitas nações e muitas delas mal falam Swahili ou inglês. O objetivo era apresentá-las à Young Foundations e à Creations, além de capacitar professores e pais. Eles começaram com a mensagem O Profeta do século XX e, em seguida, responderam um questionário sobre a mensagem, com um pequeno prêmio. Depois, apresentaram o programa da Creations, mostrando como ele ensina habilidades como costura, marcenaria, escrita em diário, artesanato, ao mesmo tempo, firmando-os na palavra. E para tornar a experiência prática, realizaram uma atividade chamada A Coluna de Fogo, que as crianças gostaram muito. Que maravilhoso ouvir isso! Sabe, eu estava pensando, 360 crianças é um grupo grande para uma aula e 480 adultos também, mas também sendo refugiados, provavelmente deslocados pela guerra, conflitos e tal. Mas o Senhor usou isso para colocá-los em contato com a mensagem da hora. E é como aquela pintura da terra nebulosa que o irmão Brana menciona em Esteja Certo de Deus. Diz que quando você a vê de longe, é a escuridão mais horrível que já se viu. Mas quando chega bem perto, ela muda. Amém. São asas de anjos batendo juntas, cantando aleluia ao Senhor. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Muito bem colocado, irmão Steven, muito bem colocado. Obrigado, irmão. O caminho de Deus é insondável. Bom, 2 dias depois, no 14º dia, nosso irmão relatou que realizaram outro evento da Creations no condado de Baringo. As escolas estavam fechadas neste distrito devido a um feriado, então foi perfeito para eles. Eles mostraram o processo de inscrição da Young Foundations, realizaram um questionário sobre a mensagem Ensinando sobre Moisés. Gosto muito dessa. Eu também. Então ministraram uma aula da Creations sobre a estatura de um varão perfeito. O objetivo era simples: trazer a voz do profeta de volta aos lares, púlpitos e classes da escola dominical. Eles incentivam os pais, pastores e professores a fazer da mensagem o centro da vida das crianças, para que elas cresçam ancoradas na palavra. Para muitos dos presentes, esta foi a primeira vez que viram ou ouviram falar da Young Foundations ou da Creations. A equipe inscreveu crianças na Young Foundations ali mesmo. E lembrem-se, muitas dessas mesmas famílias também receberam um tablet Ágapo, ou cartão SD ao mesmo tempo. Então foi realmente uma dupla bênção para esses crentes. Amém. Uau, irmão Steven, que relato. Esses irmãos estavam realmente muito ocupados. E é incrível ver como o Senhor abriu caminhos a cada passo e incorporou tantos recursos para as pessoas. Que bênção. Bom, ao irmão Edwin e a toda a equipe, que o Senhor os abençoe ricamente por seus esforços. Sim, com certeza. Vocês estão fazendo a diferença e só a eternidade dirá. Amém.
E por fim, uma das grandes alegrias do ministério de fita é ver como a mesma palavra continua a dar frutos em todo o mundo, em todos os tipos de circunstâncias. De país em país, a mensagem está fortalecendo os crentes ao produzir testemunhos que apontam para a fidelidade de Deus. Hoje, gostaríamos de compartilhar 2 testemunhos de um irmão da República Democrática do Congo que mostram como o Senhor ainda está movendo e confirmando a sua palavra por meio deste ministério mundial. O testemunho do nosso irmão diz: Deus os abençoe, santos. Gostaria de compartilhar este testemunho para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo, como um dos rapazes que tocam as fitas. Atualmente, estou servindo em uma missão de paz na República Democrática do Congo. Eu estava ouvindo o podcast número 159 e, perto do final, ouvi o testemunho brasileiro e algo profundo em meu coração me disse: você também pode ser curado e compartilhar o seu testemunho. Por quase um mês, senti dor e sangramento sempre que ia ao banheiro. Sempre que ouvia aquele testemunho, eu me ajoelhava e descontava meu cheque por minha cura. Amém. Até salvei o número do podcast para não esquecer quando fosse dar meu testemunho. Gosto dessa fé. Ao longo da semana, a dor começou a diminuir e depois de alguns dias, tanto a dor quanto o sangramento cessaram completamente. Louvado seja o Senhor. Uau! Louvado seja o nome do Senhor. Que testemunho! Bom, o testemunho continua. Hoje recebi outra cura milagrosa. Estava sofrendo de uma dor intensa na articulação do ombro direito, que continuei ignorando mesmo enquanto piorava gradativamente. Depois do trabalho e de assistir ao culto online, decidi ouvir a mensagem Quem é Deus? Ao final da mensagem, o profeta fez uma oração e pediu a todos que levantassem as mãos e aceitassem a cura, dizendo: não precisamos de cartões de oração. Fiquei lá com as mãos erguidas, aceitando minha cura, e a dor desapareceu instantaneamente. O diabo tentou sussurrar que não tinha acabado, dizendo: se você fizer flexões, vai sentir a dor. Levantei-me e fiz várias flexões para testemunhar a ele que estou curado. Oh, gosto disso. Ele continua: agradeço a Deus por sua misericórdia e por sua cura. Que Deus abençoe vocês, irmãos, pela maravilhosa obra que estão fazendo pela noiva do Senhor Jesus Cristo. Shalom. Gosto muito desse testemunho. Louvado seja o Senhor. Gostei muito como ele guardou o número do episódio para poder voltar e dar seu testemunho de cura, e como ele se levantou e fez flexões. Quero dizer, para mim, isso é como bem na cara do diabo. Não importa o que você esteja sentindo, quais sejam os sintomas ou o que ele esteja tentando sussurrar em sua mente. Ele simplesmente testemunhou de sua cura bem na cara dele. Gostei muito. Amém. Foi uma bênção ouvir isso, meu irmão, e muito obrigado por enviar. E tenho certeza de que a noiva se sente encorajada ao ouvir isso. Deus o abençoe. Amém. Bom, o diabo está em apuros e temos falado sobre os cartões SD e os tablets Hero, os tablets Agapo, que estão circulando pelo mundo. É aquela lição do Still Waters que recebemos no início e continuamos recebendo agora. A fé veio por ouvir. Ouvir a palavra. E a palavra vem ao profeta. E cada vez mais pessoas estão ouvindo essa palavra do profeta. E agora a fé está crescendo e se intensificando, e muito em breve será a fé de arrebatamento. E sairemos daqui. Ansioso por isso. Mal posso esperar. Bom, obrigado, meu irmão, por esse testemunho. E com isso, encerramos o episódio de hoje. Não deixem de buscar por atualizações durante a semana no brana.org, nos canais do WhatsApp e no nosso aplicativo Lifeline. Bom, como sempre, agradecemos muito por se juntarem a nós hoje e, se Deus quiser, esperamos ver todos vocês na semana que vem. Mas antes disso, mal podemos esperar para estarmos juntos com vocês amanhã, quando ouviremos a fita das águias se reunindo. Até lá, Deus os abençoe e Shalom. Shalom.